Graça e paz de Cristo, vida de crente especial hoje, domingo de Páscoa, agora quase 4 horas da tarde. A essa altura você já teve um almoço, espero que tenha tido um almoço diferente com a sua família, ou ainda que você esteja aí sozinho, ou pareça estar sozinho, tenha certeza, você nunca está sozinho. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o significado do dia de hoje. Nós vamos antes fazer uma analogia com os dias que estamos vivendo aí por conta do coronavírus, onde a gente precisa sempre estar com as mãos limpas, usa até o álcool gel, higiene absoluta, é uma das formas de se precaver, e também nós evitamos o contato, com outras pessoas, tanto para não nos contaminarmos, como também para não contaminar, por isso o isolamento. Com o pecado é a mesma coisa. Só que nós não conseguimos. Deus o fez por nós. Então, eu proponho a leitura de alguns textos bíblicos. O programa é bastante rápido, só alguns textos bíblicos, que vai ser bênção para você. Eu começo com o livro de Êxodo. É bom sempre a gente ter a Bíblia Sagrada, mas hoje, por uma questão de praticidade, eu vou lendo na tela do computador, porque eu já selecionei os textos, eu não fiz na ordem dos versículos, selecionei alguns, de modo que esse intervalo você acompanhando na tela do computador vai ficar mais fácil. Então vamos ler em Êxodo capítulo 12. Diz assim: a instituição da primeira Páscoa. Como eu disse, vamos lendo na tela do computador. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, o macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E assim foi instituída a primeira Páscoa, um pouco mais de 3.400 anos atrás. Você vê a importância deste fato para o povo hebreu, para os judeus, que inclusive nesta época tem como o primeiro mês do ano, não é isso? O primeiro mês para eles é nesta época exatamente para trazer a memória, para se lembrar, para nunca esquecer deste fato tão importante na sua história. Nós vamos agora um pouquinho mais recente, há 1991 anos atrás, considerando aí os 4 anos de erro no calendário, e vamos ver mais um fato que deve ser memorizado, conforme leremos, só que agora na própria Bíblia mesmo. Veja aí em Lucas, capítulo 22, só os versículos 19 e 20. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe,
dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Você viu que na instituição da primeira Páscoa o cordeiro precisava ser sem mancha, imaculado, puro. Pois é, em Jesus Cristo Deus nos deu muito mais que isso. Deus se fez carne e se sacrificou por nós de uma vez por todas, perdoando todos os nossos pecados. E com tamanha autoridade que a gente pode verificar nos dois próximos textos. O primeiro está em João, veja aí. Capítulo 10, nós vamos ler os versículos 16 a 18. Diz assim: Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Apesar de textos como este, ainda existem igrejas brigando com outras igrejas, pastores desconsiderando outros pastores sobre tal procedimento, sobre tal forma de agir com o seu rebanho. Na verdade, não tem igreja, não tem pastor que seja dono deste ou daquele povo. Existe um só rebanho e um só pastor, que é Jesus Cristo. Ninguém tem autoridade sobre o rebanho de Deus a não ser Ele mesmo. Isso precisa ficar bem claro nas críticas que nós ouvimos aí afora por tantas igrejas. Desculpe, fico muito chateado com isso. O outro texto que fala da autoridade de Jesus está em Mateus, capítulo 26, mostrando Jesus Cristo como o próprio Deus. Veja aí. Capítulo 26, nós vamos ler do 51 ao 54. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Este fato já se dá pertinho da crucificação. Jesus está sendo preso e diz para Pedro, que se ele quisesse, não precisaria passar por nada daquilo. Num momento ele teria 12 legiões, cada legião 6.000 soldados, 6.000 anjos. Imagina aí a quantidade de anjos que estariam ao seu serviço. Por fim, nós vamos ler já em Apocalipse quão grande é a nossa Páscoa. No capítulo 5 nós vamos ler os versículos 9 e depois o 12 e 13. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. 12 e 13. Que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvia toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Ele é a nossa Páscoa, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Eu tenho só 3 avisos para você, 3 recadinhos antes da gente terminar. O primeiro deles é que tem uma imensidão de igrejas que, nesta época de isolamento, estão transmitindo seus cultos
pela internet. Então eu te convido a conhecer uma delas, pesquise uma que pregue a palavra de Deus, siga a palavra de Deus e assista um culto hoje. Assista um culto em memória de Cristo. O segundo, ainda também falando de Jesus, é para que você nesta terça, dia 14, assista a estreia de Jesus, ou a reestreia, mas vale muito a pena. Se você na sexta agora passada assistiu Paixão de Cristo do Mel Gibson, também na Record, você deve ter ficado encantado, e com razão, mas eu digo a você, a novela Jesus é ainda melhor, com maior fidelidade ao texto bíblico, com ainda maior profundidade, uma vez que é contada em quase 200 capítulos, né? Então dá para contar a história direitinho, com fidelidade ao texto bíblico e com cenas maravilhosas, uma excelente produção, vale realmente conferir. Principalmente nesses primeiros capítulos tem a jovem Maria, eu tenho certeza, vai te emocionar. Não deixe de assistir, né? Assista agora na segunda encerramento de O Rico e Lázaro, tem cenas maravilhosas também, mas na terça, dia 14, Jesus estreia e vale muito a pena. E por fim, não sem antes fazer propaganda aqui da minha esposa, esse quadro lindo que você está vendo aí, a Santa Ceia, foi pintada pela Ana Barbosa, minha mulher. Lindo, né? Muito bem, o último convite então é que você, além de curtir este canal, visite a página do Facebook O Dublador da Voz de Deus. Publiquei lá recentemente, ainda estou devendo, não penso que eu esqueci de Jacó, não prometi no último programa, a cena de Jacó ainda não está lá, calma, nos próximos dias, mas publiquei recentemente, em função da Páscoa mesmo, a cena da glorificação, a entrada triunfal, né, a semana final de Jesus Cristo. E assim encerramos este programa, desejando mais uma vez uma feliz Páscoa a todos, convictos, certos de que Jesus Cristo vive e reina para todo sempre, graças a Deus. Um forte abraço e até o próximo Vida de Crente. Graça, paz, fé, esperança, amor.